Olá, turma! Então, o vídeo dessa semana a gente vai estudar a determinação de um conjunto de pontos, se ele é função ou não, tá? Ou seja, dado um gráfico, como que eu vou saber se aquele gráfico corresponde a uma função ou não? Então, para vocês saberem como fazer isso, vocês têm que ter bem claro o seguinte, ó. Em qualquer função, tá? Para cada valor do x, existe um valor do y. Ou seja, para cada x diferente, existe um único y correspondente, tá? Não existe, por exemplo, para um valor do x, ter duas respostas, tá? É um valor do x, um único correspondente y. Aqui, para exemplificar, então, eu peguei uma função bem simples, 2x mais 3, e coloquei na tabela ali para a gente encontrar os pares ordenados, tá? Então, os valores que eu atribuí para o x, eu coloquei todos em vermelho, substituí na função, ok? Fiz o cálculo e encontrei o correspondente y. Então, o que está em azul são os correspondentes y dos valores do x, ok? Vocês só têm que tomar cuidado que quando o x é negativo, tem jogo de sinal, tá? Isso pode atrapalhar vocês na hora de fazer o cálculo. Saem os gráficos meio tortinhos, então significa que tem alguma coisa errada. Provavelmente vocês erraram aqui no joguinho de sinal, tá? Então, é só tomar esse cuidado que sai tudo 100%. Então, aqui, ó. O que está em vermelho são os valores que eu atribuí para o x aqui na frente. Daí, joguei eles na formulazinha, fiz o cálculo. E o que está em azul são as respostas que eu encontrei, ou seja, são os correspondentes. Aí, eu jogo esses pares ordenados no plano cartesiano, traço uma linha, né, ligando todos esses pontos. Nesse caso aqui, é uma reta. Então, vou mostrar para vocês no GeoGebra como que eu fiz, que é mais prático, tá? Então, aqui no GeoGebra, eu já coloquei alguns pontos, tá? Deixa eu puxar mais aqui para vocês verem. Aqui, arrastar aqui para vocês verem. Então, aqui eu coloquei um ponto, que é o menos 4 do x, e o correspondente menos 5. Ele não estava lá na nossa tabelinha, tá? Mas, se eu tivesse colocado menos 4, então a resposta teria sido o menos 5. Então, o próximo ponto vai ser quem? O menos 3 do x e o menos 3 do y. Ok? Vocês olhem nessa área aqui, ó, que tem os eixos, tá? Não olhem aonde eu clico, que ali é só os passos que eu fiz para facilitar o vídeo para vocês. Então, tá aqui, ó, menos 3 do x, menos 3 do y. O próximo ponto vai ser o menos 2 do x e menos 1 do y. Está ali. O próximo vai ser quem? Menos 1 para o x e 1 para o y. Próximo ponto, o próximo, mais um lá em cima e mais um lá em cima, ok? Agora, eu tenho que traçar uma linha que liga todos esses pontos aqui, ok? Então, traçando uma linha, então eu tenho uma reta. Então, essa aqui é a função correspondente, ok? Aquele conjunto de pares ordenados. Lógico que
a gente já sabia qual ele seria a função, né? Porque a gente construiu o gráfico a partir da função, ok? Mas e quando eu só tenho o gráfico e eu tenho que determinar se é uma função ou não? Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá para a segunda tela. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa reta e eu quero saber se ela é uma função ou não. O que eu vou fazer? Eu vou traçar retas paralelas ao eixo y, tá? O que são retas paralelas? São retas que estão no mesmo sentido, tá? Então, vou traçar retas paralelas e eu vou observar se essa reta corta o meu gráfico, que é esse em vermelho, em um ou mais pontos, ok? Por que eu tenho que observar isso? Porque, lembrando que função, para ser função, cada x só pode ter um único correspondente y. Então, se ele tiver 2, não vai ser função, ok? Então, vamos voltar lá. Então, o que eu faço aqui, ó? Tracei uma reta e eu observo que aqui ele só corta o meu gráfico em um único ponto, tá? É esse ali. Agora, eu vou traçar uma outra reta. Eu também observo que só intersectou o meu gráfico em um único ponto, tá? Então, enquanto está acontecendo de intersectar um único ponto, então, eu já levo em consideração que é uma função, tá? Vou traçar outra reta. Então, tem que testar para retas em qualquer posição, tá? Então, essa reta intersectou, de novo, meu gráfico, em um único ponto, ok? Mais uma, aqui do lado direito agora. Intersectou em um único ponto? Sim, né? Tá ali. Agora, mais uma reta. Aqui que saiu fora do campo de visão, então arrasto e, de novo, intersectou em um único ponto. Então, significa que esse gráfico, ele é uma função, tá? Então, o meu gráfico, que é esse aqui em vermelho, ele é correspondente a uma função. Então, é sempre assim, tá? Eu traço retas paralelas e essas retas só podem cortar o meu gráfico em um único ponto para ser função. Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora, a minha função, aliás, o meu gráfico é esse aqui, tá? Então, esse aqui é o meu gráfico. Então, vamos ver se ele corresponde a uma função ou não. Vou traçar, então, a primeira reta. Então, tracei. Aqui não está no meu campo de visão, então vou arrastar. Vou, então, ver se cortou em um único ponto. Nesse caso, só corta aqui, tá? Porque esses bracinhos vermelhos só vão abrindo mais, vão alargando, né? Quanto mais para cima, mais distantes vão ficando. Então, eu sei que essa linha, essa reta azul, que é paralela ao eixo Y, só corta nesse ponto aqui, tá? Agora, eu vou traçar uma outra reta. Então, aqui no meio. Então, vamos arrastar o nosso gráfico para a gente observar aqui, ó. Observo que só cortou aqui embaixo, ó, um único ponto, tá? Agora, vou traçar uma outra reta. Tracei aqui a terceira reta. Também, de novo, ele está intersectando em um único ponto aqui do gráfico, que é o de vermelho. Ok? Mais uma reta. Então, de novo, só cortou em um
lugar. E tá ali o ponto em que há essa intersecção. Mais uma, então, em amarelo, tá? Então, esse de amarelo também intersecta só em um lugar. Outra, também intersectou só em um lugar. Mais uma. Então, todas essas retas que eu coloquei, elas intersectam o gráfico em um único ponto. Então, significa, ó, só em um único ponto. Significa que esse gráfico, que é o de vermelho, ele é correspondente a uma função, tá? Porque para cada x diferente, tá? Ele tem um único valor correspondente do y, ok? Agora vamos ver um terceiro exemplo. Então, tá aqui o gráfico, tá? Será que ele é função? Então, vamos ver. Vou traçar uma reta aqui. Essa reta cortou o meu gráfico em um único ponto? Aqui é o eixo x, tá? E aqui é o eixo y. Essa minha reta, então, paralela ao eixo y, cortou meu gráfico em um único ponto? Sim, né? Nesse caso, sim. Agora, se eu traçar uma outra reta, será essa minha reta de agora intersectou o meu gráfico em um único ponto? Não, né? Intersectou em dois pontos. Como para um único x eu tenho dois valores de y, significa que isso aqui não é função, tá? Porque para cada valor diferente do x, eu tenho que ter um y diferente também. Eu não posso ter dois valores iguais para o x, para o y, se eu só tenho um valor para o x. Aliás, eu não posso ter dois valores diferentes de y para o mesmo valor de x, tá? Então, para vocês verificarem se um gráfico é correspondente a uma função ou não, é só vocês traçarem linhas paralelas ao eixo y e verificar se essas linhas cortam o gráfico em um único ponto. Se cortar em um único ponto, então é função. Se, por exemplo, como é esse caso aqui, uma reta que seja que você traçou e cortou em dois lugares, então já não é mais função, ok? Agora vamos ver sobre domínio e imagem de funções, tá? Então, eu vou colocar aqui uma função, que é essa em rosa, tá? Para mim determinar o domínio, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar no eixo x, tá? O que que significa? De que ponto até que ponto do eixo x esse meu gráfico vai? Então, esse vai ser o meu domínio, tá? A imagem, então, eu vou olhar no eixo y. Por que que é domínio e imagem? Então, domínio são os valores que a gente atribui para o x, né? Quando a gente vai fazer o gráfico. E a imagem são os correspondentes y. Então, por isso que o domínio a gente olha no eixo x e a imagem a gente vai olhar no eixo y. Então, para determinar a imagem, eu vou ver de que ponto até que ponto do eixo y esse meu gráfico foi, ok? Então, vamos lá. Para determinar, então, o meu domínio. Então, o meu gráfico, eu estou vendo que ele vai do menos 4 até o 6. Então, o domínio para esse gráfico rosa aqui, ele vai do menos 4, tá? Extremo fechado,
até o 6, extremo fechado também, ok? Então, eu olhei os valores do eixo X. Então, o meu domínio vai de menos 4 até 6. Antes do menos 4 não tem gráfico nenhum, tá? E depois do 6 não tem gráfico nenhum também. Minha função é limitada, do menos 4 até o 6, ok? Agora, para a imagem. A imagem, então, eu tenho que olhar no eixo X. Então, ele vai do menos 6, aqui embaixo, até o 14, tá? Ele é limitado também, ele fica nessa faixa aqui, ó, do menos 6 ao 14. Então, a minha imagem, tá? Essa é a notação, tá? Eu esqueci de falar antes. Notação de domínio, o D maiúsculo, domínio da função, e a imagem, então, IM da função, tá? Imagem da função. Então, ela também é limitada, vai do menos 6 até o 14, tá? Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma função limitada para vocês perceberem bem o que é o domínio. Então, domínio são os valores que esse gráfico atingiu, né, no eixo X. E a imagem é no eixo Y. Agora, vamos ver uma outra função aqui. Então, aqui eu tenho uma função, deixa eu reduzir aqui para vocês verem bem, tá? Então, lembrando que domínio eu tenho que olhar no eixo X e imagem eu tenho que olhar no eixo Y, tá? Então, o meu domínio, o meu X aqui, os valores são limitados ou não? Tá? Nesse pequeno espaço aqui, então, eu não tenho noção, né? Então, eu vou arrastar aqui o meu gráfico para a gente ver se ele vai ser limitado ou não. Então, ó, percebam que eu vou subindo aqui, mas não tem fim esses bracinhos ali, tá? Significa que não tem um valor para o lado esquerdo do X e não tem um valor para o lado direito, no X também, que limita esse gráfico. Então, eu posso pôr qualquer número, tá? Então, significa que para o domínio, o meu X pode assumir qualquer valor, o menor possível ou o maior possível, tá? Vamos voltar aqui. Então, quando ele assume qualquer tipo de valor, então diz que são os reais. Eu posso colocar qualquer valor para o X aqui, tá? Então, são os valores reais. Ou eu posso escrever como que ele vai do menos infinito até o mais infinito, tá? Ele, nesse caso aqui, esse gráfico, essa função não é limitada como no exemplo anterior, tá? Ela é ilimitada. Quando ela é ilimitada, então, a notação é essa. Domínio são os números reais. Ou vai do menos infinito para o mais infinito. Agora, a imagem, a gente tem que olhar no eixo Y, tá? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. O eixo Y, a gente vê que, ó, ele tem um limite, né? Ele vai do menos 5 para cima. Para baixo não tem nada. Então, eu sei que a imagem vai ser do menos 5 até o infinito, né? Porque como a gente já viu ali, né? Eu fui puxando o gráfico ali, não vai ter fim isso aqui. Então, ele só tem um limite aqui embaixo, tá? Para cima não tem limite. Então, nesse caso, a imagem da minha função vai ser do menos 5 até o infinito, tá? Então, é sempre assim. Domínio, vocês vão olhar no eixo X. Se o gráfico ele é limitado, como nesse exemplo aqui, ó, você coloca
aonde que ele começa no eixo X, aonde que ele termina. Esse vai ser o domínio. A imagem, mesma coisa. Aonde que ele começa no eixo Y, aonde que ele termina. É só vocês cuidarem isso, ó. Domínio, vão cuidar o eixo X. Imagem, vocês vão olhar o eixo Y, tá? Tem que cuidar os casos que são ilimitados, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o X, ele não tinha um final, né? Então, eu fui puxando aqui para vocês observarem que ele vai infinitamente. E se eu continuar puxando aqui 2 horas, vai ter gráfico para vocês olharem, tá? Porque é infinito. E a imagem, então, aqui a gente vê que ele vem no máximo até aqui. Para baixo não tem nada, né? Então, vai ser do menos 5 para cima. Então, domínio imagem é essa a ideia, tá? O domínio, vocês vão olhar sempre no eixo X. A imagem, vocês vão olhar sempre no eixo Y, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.